Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, queridos amigos, queridos alunos, convidados. Estou muito contente. Vamos falar sobre estatística, adoro! O que é isso, né? Isso é uma coisa importante. Vamos conversar sobre isso hoje. Vamos conversar para que a estatística não desapareça do planeta e do universo. Quero agradecer muito essas celebridades, uma live cheia de celebridade aqui. Vamos dos mais antigos para os mais novos. Felipe Duarte, amigo de longa data. Ele é um Obrigado. gênio, ele é praticamente um prêmio Nobel do Itaú. Nunca tem agenda, mas graças a Deus ele conseguiu um espacinho para Obrigado pelo estar convite, conosco nessa professora. live. Que gostoso. Aí vamos pôr os amiguinhos da ordem de chegada, tá, pessoal? Não tem nenhuma preconceito aqui, é só ordem de chegada. Depois do Super Felipe, quem temos aqui chegando no grupo Labdata, nosso time, professor Ângelo, muito querido. Ele dá aula em todos os nossos cursos, nossa pós, nosso MBA em ciência de dados, em estatística. Ele pilota o curso de estatística sozinho. Aliás, esse cockpit ele não larga, somente ele ministra essas aulas. Nosso futuro doutor em estatística. Muito bem, adoro. Depois chegou a nossa Super Nanda, que trabalha no nosso Conselho de Estatística, vice-presidente. Pensa uma mulher chique. Ela está aqui. Vem falar de estatística conosco. Ela pilota nosso curso de People Analytics também, né, Nanda? Com muita alegria. Professora muito querida também, que defende muito a estatística. E o nosso último super-herói que chegou no grupo, Felipe de Paula. Muito obrigada por estar aqui conosco também. Um executivo muito ocupado. Pensa num ocupadíssimo, mas graças a Deus e ao Felipe Duarte, ele está aqui conosco para falar um pouquinho de estatística. Sejam todos bem-vindos. Só uma dúvida, pessoal: tem estatística aqui nessa live? Alguém é estatístico? Levanta a mão. Tem estatístico aqui? Tem alguém aí formado em estatística? Tudo bem, ótimo. Melhor assim, né? Para que possamos trazer as novidades, para que possamos falar muito da importância da estatística. Ou não, né? Ou não, ao final desta live, vamos saber da importância. Então, a ideia é fazer um bate-papo, tá? Fazer um bate-papo com essas estrelas que estão aqui conosco essa noite. Assim que eu passar a palavra, nós combinamos mais ou menos algumas perguntas aqui, só para ter um roteiro, tá, pessoal? Só para ter um roteiro inicial aí. E aí, quando eu passar a palavra para vocês, o primeiro que falar já se apresenta rapidinho. Eu sou o Felipe Duarte, eu sou o pai de uma menina linda, e etc, etc. Vamos se apresentando aí para o pessoal conhecer um pouquinho. E aí, o bate-papo vai acontecer. Se vocês, convidados, quiserem perguntar alguma coisa para os nossos convidados, por favor, levantem a mão, né? Que a nossa Giovana está aqui e ela vai moderar, falar: olha, nosso colega quer fazer uma pergunta para Nando, para o Felipe, tá? Vocês levantam a mão e vocês podem aproveitar este momento muito incrível para estar falando com os nossos convidados. Esta live tem que ser gravada. Ângelo, vem para mim, tá gravado, pessoal? Ligamos a gravação? O Ângelo está monitorando isso para mim. Tá Se gravando. porventura cair ou tiver algum problema de conexão, o professor Ângelo ele vai conduzir aí o nosso roteiro. Então, vamos lá. Estão preparados? Sim! Então, com vocês, Felipe de Paula. Felipe, vamos lá. Quais técnicas estatísticas mais aplicadas no contexto dos negócios, em sua opinião? Bom, de mais nada, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Eu sou o Felipe de Paula, sou pai do Luca e da Isabela, marido da Renata, e é um prazer estar aqui conversando um pouquinho da experiência do uso de estatística no nosso dia a dia aqui de trabalho, né? A gente mais costuma ver no dia a dia de trabalho são estatísticas voltadas para análises descritivas, diferencial, o mundo todo que você olha de séries temporais, análises são essenciais para que você consiga entender um pouco o passado, sabe? Eh, com possibilidade de olhar melhorias de processo, decisões mais estratégicas. Basicamente, nesse mundo você já embarca grande parte das necessidades, de informação para alguma tomada de decisão, né, olhando para esse universo aqui que a gente está falando mais aplicado ao negócio, né.
Maravilha. E você poderia exemplificar para nós, você que opera em um grande banco, tem tanto exemplo, vocês têm muitos profissionais que mexem com modelagem, com dado, né? E eu queria saber se você pode nos ajudar explicando aí a adoção de uma técnica e o valor gerado, né? Isso é muito importante, gerar valor para as organizações. Perfeito. Vamos lá. Quando a gente fala um pouquinho de análise de séries temporais, por exemplo, tem um desafio aqui de prever uma tendência, por exemplo, né? Então, você pode aplicar isso muito no universo de finanças, vendas, supply chain, por exemplo, né? Onde você consegue, a partir de uma tendência e de uma série histórica, e alguns padrões, né? E a partir desses padrões, você tomar as decisões ou caminhos que você, enfim, pode seguir olhando um pouco sua história, né? Excelente. Professor Ângelo, De será que forma bem ainda vale a simplista pena? e Oi? oi, oi, Oi? Tô, estão A me tô com, internet ouvindo? dele tá com problema. tô com Vamos te delay ouvindo de aqui. pau. É, Não, acho que está tranquilo, professora. Acho que o Acho que Felipe. Vol- Eu Ah, voltei? Voltei? voltou. voltou. Voltei, voltou. pessoal. Desculpa. Acho que a internet deu um engasgo aqui. Perdão. Então, como eu estava falando, análise de séries temporais é muito utilizado para você, enfim, prever uma tendência, né? Você pode aplicar isso muito no universo de vendas, no universo de finanças, de supply chain, onde a partir da análise de uma série histórica, você pode tomar decisões sobre, enfim, qual vai ser seu próximo passo, quais são as suas projeções e por aí vai. Eu acho que é um exemplo simples, prático, de um uso de estatística no dia a dia, acho que das empresas, de uma forma geral. Maravilha. Séries temporais, ainda mais nessa época do ano, né? O que vai Sim, acontecer no ano que vem? Cadê as metas? Não, vamos estudar as séries temporais, os modelos avançados para que possamos tentar projetar um pouquinho o próximo ano. Maravilha. Excelente exemplo. Eu adoro séries temporais. Professor Ângelo, você acha que ainda vale a pena estudar estatística nos dias atuais? Tendo em vista que o foco das empresas tem sido a inteligência artificial? Vamos lá. Bom, primeiro, boa noite também, pessoal. Sou o professor Ângelo, sou professor aqui da FIA. A professora Alessandra me apresentou brevemente já, né? Eu dou aula há 5 anos, mais ou menos, no LabData, turmas de pós, MBA, aplicações de estatística. Inclusive, acho que tem aluno meu aí que tem uns nomes conhecidos aqui que eu já vi. Tem gente que eu conheço aí no meio. E então, assim, eu sou um pouco suspeito para falar, mas acho que vale muito a pena estudar estatística. Estudo estatística também há 15 anos, e ela é a base invisível de quase tudo que a gente vê por aí de inteligência artificial. Né? É engraçado que a gente vive hoje essa hype da IA, né? Sobretudo depois ali que foram lançados os modelos de linguagem, como o GPT em 2022, depois foram se multiplicando nos anos seguintes, mas antes disso teve outras hypes também. Teve a hype do machine learning, teve a hype do data science, né, 10 anos atrás. E o que todos esses termos têm em comum é a estatística, justamente. E a ciência da computação, claro, né, a programação, que viabiliza essas coisas do ponto de vista prático. Mas não tem como dominar essas áreas, ser um expert em machine learning, deep learning, modelos de IA, sem ter uma base sólida em estatística e probabilidade. Né? Quando a gente fala de uma solução de inteligência artificial na área da saúde, por exemplo, né? Quero prever a chance de um paciente apresentar uma determinada doença no futuro. Né? Quero antecipar um diagnóstico, um tratamento, né? Consequentemente, aumentar a chance de cura desse paciente. No fundo, isso é estatística. Né? Por mais que a gente coloque uma roupagem de inteligência artificial, a base disso é a estatística. Né? Quando a gente fala de previsão financeira, como a professora falou, tem um varejo,
Preciso prever qual vai ser o meu faturamento do próximo ano. Ou eu quero simular o quanto eu posso alavancar o meu faturamento caso eu mexa em alguns ponteiros, em alguns indicadores. Isso é estatística, né? É IA, mas é estatística, na verdade, é matemática, é probabilidade, né? E a gente poderia ficar horas dando exemplo disso. Netflix, né, Spotify, quando a gente recebe uma recomendação lá de um filme, de uma música, né? O motor dessa inteligência, dessa revolução toda da inteligência artificial é a estatística. Então, vale a pena. Excelente, excelente, excelente. Felipe Simões, nosso prêmio Nobel. Na prática, quais são os impactos negativos que podemos enfrentar ao implementar uma solução que envolve IA, se não tivermos conhecimento em estatística? Vou ver se todo mundo aqui não tá saindo. Então, primeiramente, antes de mais nada, boa noite, pessoal. Professora, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder estar aqui de volta. Eu estou sempre indo e voltando. O professor nunca deixa eu sair de vez de cena. Então, eu gosto muito de estar por aqui. Obrigado de novo pelo convite e fico muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, pessoal, sou Felipe Duarte, sou superintendente de dados do Banco Itaú ali. Então, estamos ali algum tempinho já tentando fazer a agenda de dados aqui acontecer. Que falando especificamente sobre estatística, tem um, tem uma certa tendência ultimamente das pessoas entenderem que, cara, eu não preciso saber estatística só porque eu estou indo para o machine learning, eu tenho um algoritmo, aperto o enter ali e as coisas vão acontecer. Isso tem, tem demonstrado ser quase que uma catástrofe quando acontece ali no fundo do dia. Quando você começa a utilizar esses algoritmos que de fato já estão basicamente quase todos implementados, você vai colocar os dados na entrada e ele vai cuspir um resultado. A grande questão é que muitas vezes você não tem domínio e conhecimento para saber se aquele resultado que ele te entregou, ele tem uma relevância ou se ele de fato descreve algum problema da realidade. E aí tem um outro, quando você vai seguindo na produtação. Então hoje, por exemplo, quando vocês abrem o Super App do Itaú, tem a parte ali da parte cartão de crédito, quem tem o cartão de crédito por aí vai. Tudo aquela desenho da tela é dinâmica. Ela é adaptada ao perfil de cada um, que a gente chama de hiperpersonalização no fim do dia. Para fazer aquilo ali acontecer, por lado de dentro, a gente faz muito teste AB. Cara, saber pôr um teste AB básico, saber se a amostra tem significância estatística, saber se o que você está fazendo ali tem um resultado relevante, é fundamental para saber se o que você fez funciona, entendeu? É, suponhamos que chega uma pessoa revoltada com a estatística, digamos assim, abandona tudo isso e faz o seu modelo e tenta colocar em produção. Como é que ele consegue garantir se o que ele está colocando ali de fato traz um resultado positivo ou negativo? Então, você começa a ter exemplos básicos que, puta, por vezes eu até posso concordar com alguém que fala que não, para rodar um modelo eu não vou precisar da estatística. Posso até tentar concordar de certa forma. Mas com certeza essa pessoa não vai conseguir avaliar se o resultado desse modelo dele tem um resultado positivo ou negativo, e com toda certeza absoluta ele não vai conseguir colocar ele em produção e validar se aquilo que ele está entregando de fato tem um valor frente aos outros. Bom, isso obviamente aqui, e já acaba o discurso, a gente está falando de um cenário onde você tem uma quantidade significativa de dados, muitos clientes e por aí vai. Se você está numa empresa menor, que você está começando as suas coisas, muitas vezes você, inclusive, não tem nem volume de informação para fazer isso. E aí, gente, verificar se aquilo ali tem relevância estatística, se aquilo ali discrimina alguma coisa, é super importante. Vou exagerar. Tá. Foi pro mudo, Felipe. Apareceu Voltou. aqui para o mundo, boa. Eu vou colocar um exemplo básico aqui. Se você está trabalhando hoje numa empresa farmacêutica, você precisa testar seu remédio, você não vai dar seu remédio para 100 mil pessoas e esperar se 15 mil vai morrer e 85 vai ficar vivo. Você fala que o remédio está bom, né? Você precisa ter uma análise estatística básica ali e falar, cara, qual que é o grupo controle mínimo, qual que são os testes controlados que você vai fazer e por aí vai. Então, eu de fato percebo essa tendência, de fato a gente observa dentro do banco uma certa preocupação, e
cara, assim, o que eu posso te garantir é que sem estatística você não vai conseguir ir muito para frente com os resultados que você costuma entregar ali. Enfim, não sei se eu mais compliquei ou expliquei, mas é um caso Excelente. importante. Além dele ser um prêmio Nobel, ele só gosta de muito dinheiro, né? O exemplo que ele já falou é bilionário. Na FEBRABAN do ano passado, um superdiretor do Itaú disse que um ponto percentual que ele melhora na hiperpersonalização traz bilhões de reais para o banco, pessoal. Então, a gente está dizendo que um modelo estatístico, né? Uma cestinha de compra, um modelo tranquilo que o professor Ângelo ensina numa aula, pode trazer bilhões de reais para o Itaú e para o Santander. Isso foi dito na FEBRABAN. O Itaú Boa. puxou o discurso e o Banco do Brasil veio concordando, a Caixa e todo mundo, né? Então, realmente, a estatística tem muito valor. Professor Ângelo, você poderia contribuir um pouquinho também nesta discussão bilionária? Claro, Não vai me desmentir, hein, professor? Pelo amor de Deus, hein? Não, não, pelo contrário, vou corroborar o que o Felipe falou aí, né? Acho que o impacto, o risco de atuar na área sem saber estatística é grande, porque sem esse olhar analítico, você pode achar que a sua solução está funcionando super bem, porque ela é um tiro de canhão, né? Porque você investiu muito dinheiro naquilo, mas na prática ela pode estar cheia de problemas escondidos, né? Problema de qualidade de dados, problema de desempenho das previsões que estão sendo feitas, né? Ou vieses, que é uma coisa que a gente discute muito hoje em dia, né? Até fora da área de estatística, né? Os algoritmos podem ser tendenciosos para determinadas respostas. Então, você pode ter um algoritmo super potente, mas que erra justamente nos casos mais críticos, né? Ou nos mais importantes, porque você não soube avaliar corretamente os resultados, não soube escolher as métricas, não fez uma análise dos erros, ou dos resíduos, né, que é a palavra dos estatísticos. Enfim, acho que isso tudo pode parecer meio básico, né? Tipo, óbvio que eu vou analisar os resultados, óbvio que eu vou escolher uma metodologia de análise adequada, né? Mas, olha, falo para vocês que não é óbvio, que tem muita análise ruim, muita análise superficial, muita gente se aventurando, né, na inteligência artificial sem ter essa base concreta em estatística. Então, isso dá problema. E a questão do desperdício de recursos também, né? Querendo ou não, a gente está falando um pouco aí desse impacto financeiro, né? Então, sem ter um olhar estatístico, você pode investir meses numa solução que parece sofisticada, mas que no final das contas não vai gerar valor para o negócio, não vai agregar valor, não vai trazer dinheiro, né? Porque alguém queria surfar na onda, né, da inteligência artificial, mas pode ser que a real necessidade esteja naquela coisa mais tradicional, no senso crítico, no senso analítico, nas análises, na interpretabilidade das metodologias estatísticas, que é um grande apelo, né? É fácil interpretar, é tangível, então, para mim é isso, assim, acho que a IA, sem esse conhecimento estatístico, vira aquela famigerada caixa preta, que lá na frente pode trazer um prejuízo, né? Então, não vale a pena. Excelente, Angelo. Agora, nossa super Nanda. Nanda, por favor, muitas vezes as organizações acreditam que precisam de tecnologia de ponta para tomar boas decisões. Mas como a estatística aplicada por si só pode transformar dados simples em insights valiosos, mesmo sem o uso da IA? Primeiramente, boa noite a todos. Eu sou Fernanda Rosa, mas todo mundo me conhece como Nanda Rosa. Eu sou vice-presidente do Conselho Regional de Estatísticos aqui do estado de São Paulo. Sou professora na FIA também, do curso de People Analytics. Já estou vendo alguns nominhos conhecidos. E eu atuo como executiva na área de Data Science e Analytics há quase 30 anos, né? Então, a minha missão é sempre valorizar a estatística como uma ciência pessoal, para transformar os dados em decisões que realmente gerem impactos reais. Eu gosto sempre de lembrar que a estatística é a base de tudo. Ela é quem organiza a realidade, retira o ruído e nos mostra o que realmente importa.
muitas vezes não é a sofisticação tecnológica que acaba gerando impacto, mas a clareza de uma boa análise estatística. Por exemplo, em uma regressão simples, uma análise de variância, ou até mesmo uma amostra bem construída, a gente consegue dar um direcionamento diferenciado para um projeto. Então, a estatística ela não precisa de glamour, ela é essencial. A IA, na verdade, ela só existe, na minha concepção, porque a estatística abriu o caminho. Então, antes de buscar complexidade, nós precisamos aprender a enxergar o poder da simplicidade de uma forma bem aplicada. Eu costumo dizer que a estatística é como se fosse uma lente de clareza, porque ela organiza a realidade e mostra o que realmente importa. Não é só a questão da tecnologia que muda o jogo, mas a capacidade de enxergar esses padrões e reduzir as incertezas. Então, trazendo um pouquinho de exemplo, na área da saúde, uma simples análise de sobrevivência pode mostrar em qual fase um tratamento é mais eficaz, sem precisar da IA para salvar vidas, por exemplo. No varejo, uma análise de regressão linear pode explicar como preço e promoções acabam influenciando em vendas, permitindo ajustar estratégias, aumentar receitas de forma imediata. E até mesmo pensando em políticas públicas, uma boa amostra de domicílios já é suficiente para estimar o desemprego ou a fome em uma região inteira, sem entrevista de milhões de pessoas. Então, a beleza da estatística está nisso, com métodos simples, mas bem aplicados, nos quais nós transformamos dados em decisões melhores. E a inteligência artificial, eu reforço, só existe porque a estatística abriu o caminho, mas não sozinha. Ela revoluciona organizações e vidas todos os dias. Uau, adoro, gente! Estão impactados com isso? Adoro. Análise de sobrevivência. Nossa, tirou agora lá da Gruta dos Poderes. Fazia uns 10 anos, mais ou menos, que eu não via falar em análise de sobrevivência. Olha, e usa bastante, usamos muito durante a pandemia e ainda está presente, viu? Pois é, até nos bancos, né? Usamos Sim, aí a análise de seguradoras. sobrevivência, exatamente. Até o Banco Itaú usa a técnica da área médica lá para poder estudar o tempo dos produtos. Excelente. Felipe, você quer colaborar com algum exemplo do Itaú? Alguma técnica que deu um insight valioso para vocês em alguma área de modelagem? Claro, claro. Primeiro de mais nada, eu acho que hoje tecnologias avançadas e por aí vai já não é mais diferencial competitivo para ninguém, tá? Então você abre lá a AWS com um cartão de crédito que você pega em qualquer fintech aí, de preferência pega no Itaú, você consegue contratar ali uma infraestrutura e, cara, subir isso. Então hoje não tem a ver sobre então, o uso da inteligência artificial A ou B, ou a empresa A tem mais tecnologia que a empresa B ou qualquer coisa. Cara, não é isso. O Itaú hoje usa totalmente 100%, a gente está na AWS. Cara, os mesmos algoritmos que eu tenho acesso para trabalhar meu dia a dia, qualquer um pode ter acesso aí, só abrir sua conta na AWS. O diferencial não está aí. O diferencial está em saber como usar o que está ali, né? Então, vou te trazer um exemplo básico, assim, a gente vai sofisticando aqui. Hoje, quando você vai abrir o seu negócio de cartão de crédito lá, para ver a timeline, quanto que tem extrato, quanto que tá a fatura e por aí vai, tem lá uma tag falando se você contratou ou não débito automático. Pelo Itaú Design System, quando você não contrata alguma coisa, está desabilitada, a cor deveria ser cinza. E aí um simples teste AB para verificar qual que é o que vai fazer mais os clientes contratarem, cinza ou vermelho, né? Colocar o desabilitado em vermelho na interface. Gente, assim, aumentou absurdamente a taxa de conversão para débito automático ao colocar aquilo ali vermelho. Aqui é uma estatística básica, tá? Teste AB, você vê a média, vê o padrão, vê como é que as coisas aconteceram, calcula ali a distribuição, vê bonitinho o tamanho da amostra e tá tudo filezinho funcionando. Então, já segue a partir dali. A gente pode começar a sofisticar isso um pouco mais. Você começa a olhar muito mais agora a correlação das coisas. Então, eu vou pegar alguma coisa que está bem próximo da estatística aqui, que hoje está sendo assim lindo dentro do negócio, que são inferências causais. Hoje a gente tem muitos algoritmos de machine learning muito calculando em cima de correlação, mas a gente sabe muito bem que correlação não implica causalidade. Cara, o uso de inferência causal
trouxe um ganho em algoritmos de precificação bizarro, assim. Hoje, quando a gente começa a analisar algoritmos de tentar diminuir churn, né? Então, quando você liga para o cartão, para o Itaú querendo cancelar o cartão, a gente vai tentar calcular ali qual que é o desconto que eu tenho que te dar. Esse algoritmo utilizando inferência de causalidade conseguiu reter muito mais clientes do que um algoritmo tradicional que a gente calculava antigamente. Então você consegue sair desde o básico, observa? Tipo, cara, vamos calcular uma média ali, um desvio padrão, um teste AB para ver a cor de um botão e trazer incremento, até começar a brincar com correlação e causalidade. Cara, é uma área de estudo linda para fazer e que já começa a trazer um puta resultado para precificação. Então, você tem esses dois mundos aqui que, cara, brincam o tempo todo em si. E, obviamente, se você começa a falar de uma empresa menor, onde você começa a dar os seus primeiros pontos, você está querendo montar sua primeira startup aqui, você vai precisar de muita estatística, porque, cara, as amostras, a quantidade de clientes são menores e por aí vai. Você sempre vai calcular, sei lá, o custo médio do seu produto, você sempre vai calcular ali uma coisa básica de estatística, e que, inclusive, aí já mora a primeira coisa, porque geralmente a galera olha muito para a média, mas esquece de olhar para o desvio padrão, e aí você já começa a ver o negócio, cara, sua média pode ser igual, mas se uma distribuição é muito maior que a outra, você tem um problemaço e nem está sabendo. Então, só para você já ver que, cara, se você não sabe estatística básica, nem o que eu dizia o padrão, você pode capotar, você nem entendeu o que está acontecendo, entendeu? Então, eu acho que ter a sensibilidade da estatística. Eu sei que a gente não falou aqui, gente, de nenhuma estatística rebuscado, né? O PhD que a gente tem aqui da estatística, sabe? O básico já te fazer uma puta diferença na sua vida para conseguir colocar o resultado que você precisa para rodar, entendeu? Então, acho que vai muito mais nesse sentido, sabe, professor? Um viés de. Não precisa ser a tecnologia já não é mais a diferença competitiva. Acho que como usar, entender, saber refinar, usar as ferramentas certas, acho que é o caminho que vai diferenciar os meninos dos homens, vamos colocar assim. Excelente. Tem alguém que quer colaborar? Algum participante que quer contar, como o Felipe falou, alguma aplicação, algo que fez na empresa usando a estatística e conseguiu algum impacto? Conseguiu gerar valor? Algum colega quer colaborar? Emily, Celina, Fábio, Gabriel, alguém? Se quiser colaborar daqui a pouquinho, por favor, venham para o debate. Poderíamos ficar falando meses e meses aqui sobre estatística, tá, pessoal? Meses e meses e meses. A pessoa faz graduação, mestrado, doutorado, pós-doc e ainda não termina, né? A estatística, ela é enorme. Tem muita área de conhecimento, tem muito, 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 muito. E quanto mais a gente estuda, mais tem ainda campo para estudar. Felipe de Paula, vamos lá, vamos colaborando aqui, grande executivo, nos ajude no debate. Em sua visão, quais são os maiores equívocos que líderes e gestores cometem ao ignorar a estatística nos processos de tomada de decisão? Eu já vi executivo falar, ai, lá vem o estatístico, ainda faz assim, ó, ai. E como podemos mostrar na prática o impacto positivo de aplicar métodos estatísticos? Legal. Aqui, eu acho que é muito importante reforçar o ponto que o Felipe Duarte trouxe aqui, que de fato tecnologia não é mais um diferencial, né? Hoje você consegue, independente da escala da empresa, você ter a tecnologia na mão. Então, o maior desafio que um gestor, um líder, precisa, de fato, investir aqui é na qualidade que você está usando as suas informações para, de fato, direcionar a tomada de decisão. Por incrível que pareça, ainda existem cenários comuns, onde as decisões são tomadas muito voltadas na intuição, né, na história que as pessoas têm ainda lidando com determinados negócios ou algumas especificidades do negócio. Isso é mais comum do que a gente imagina ainda, mas de fato isso é um grande equívoco, tem um caminho aqui aberto para o erro que é muito grande. Mas eu queria trazer um ponto aqui para reflexão, que no meu dia a dia aqui eu vejo bastante. Eu cada vez mais você vê a AI fazendo parte do dia a dia de diversas áreas, e muitas vezes áreas demandantes por essa tecnologia são áreas não técnicas. Então, você vai estar falando com um executivo que vai ter muita dificuldade de compreender a lógica por trás, né, daquele algoritmo, né?
eu de fato acredito que esse processo de entendimento da lógica por trás de um algoritmo, se você tem uma boa base estatística, ele te permite compreender com mais facilidade, todo o racional que está ali por trás desse modelo, né. Então, o primeiro erro claro que eu vejo aqui, além do fato de você tomar uma decisão, sem estar baseada de fato em dados, é a sua baixa proficiência em estatística que te leva a uma compreensão baixa do que o modelo pode estar gerando ali, ou você até ajudar a calibrar isso, direcionar da melhor forma possível, tá bom? Eh, Toda a agenda de precificação aqui, olhando um pouquinho na prática, né, eu acho que a gente tem um salto gigantesco aqui em termos de qualidade e eficiência, quando você pega os modelos hoje voltados à precificação, né. Então isso é um desafio grande, principalmente num banco como o Banco Itaú, onde você tem diversos elementos aqui que direcionam esse processo de precificação. Então, a estatística como um caminho básico para direcionar todos os modelos que são criados é fundamental. Se a gente ignorar isso, está fadado de fato a ter uma baixa eficiência aqui nas decisões, tá? Excelente, excelente. Nanda, você quer comentar também, por favor? Sim, claro. Eu costumo dizer que o data feeling, né, ou achismo, ele acaba sendo o grande vilão na tomada de decisões, porque muitas vezes a pessoa ela acaba agindo por impulso. Os dados estão ali para serem utilizados, só que ela ignora essa parte do processo e vai no achismo. E isso acaba trazendo impactos que muitas vezes são irreversíveis, né? Então, eu acredito que é igual já foi trazido aqui hoje, com a estatística básica mesmo, a gente não está falando de nada rebuscado, a gente está falando de média, desvio padrão, que a gente consegue bons resultados, né? Então, é fundamental que, para se ter um pouco mais de segurança, nós tenhamos análises cada vez melhores sendo realizadas, né? Um modelo estatístico simples, ele consegue prever comportamentos que muitas vezes pode antecipar decisões que o seu próprio concorrente pode vir a tomar, né? Então, acho que é por isso que eu sou um pouco entusiasta nesse sentido, eu sou apaixonada pela estatística, né? Além de ser matemática, eu sou estatística, mas eu digo que acaba sendo um grande diferencial, não só competitivo, né? Então, o profissional que tem pelo menos conhecimentos básicos da estatística, ele está na frente de qualquer outro. Nossa, vocês têm que sair daqui com reflexão, hein, pessoal? Eu acho que a gente está indo por um caminho tenso aqui. Muita reflexão, o pessoal nem está abrindo a câmera. Pessoal, abre a câmera, cadê vocês? Vocês já jogaram a toalha, já desistiram? Nós não estamos pedindo para vocês fazerem modelo. Nós só estamos contando que isso é imprescindível, né? Qual é o skill que o profissional do futuro tem que ter? Gente, é estatística, né? Ô, Felipe de Paula, você que conhece os importantes dos importantes, liga para o pessoal do Fórum Econômico Mundial. Eles falaram que até 2030 todo mundo tem que saber computação. E a gente não falaram da estatística. A hora que parar de explicar fundamento e só explicar Python com IA, o modelo vai capotar. O modelo vai capotar. Quem vai pilotar os grandes modelos que estão construindo em tudo quanto que é lugar, não é verdade? Então, por favor, ligue para o Fórum Econômico Mundial, manda fazer uma atualização naquele relatório, porque, pessoal, vai capotar. Eu já conheço empresa que está capotando, estão me ligando aqui no Labdata, demitimos os estatísticos, trouxemos o pessoal que manja IA, que manja Python, só que está dando problema, professora, não está performando. A engenharia de machine learning já não é mais a mesma. O Deep Learning parou. O que será que aconteceu? Eu falei, então, né? Todas, como no corpo humano, tudo é importante, né? O pulmão é importante, o coração é importante, a galera da computação é super importante, o TI é super importante, a cibersegurança é importante,
O pessoal estatístico raiz é importante, até para contrariar, até para causar em reunião, porque quando a gente causa, traz a reflexão. E é claro que o pessoal de A é super importante, né? Então, o time inteiro ganha, né? Um time inteiro fez o app que o Felipe falou lá do Itaú e marcou de outra cor. Eu só não entendi por que o vermelhinho não pôs o botão laranja, Felipe. Vocês tentaram o laranja também? Não é, Botãozinho professora, porque laranja, tá? assim, ó, quando eu tô no Itaú agora, quando a coisa é ruim, a gente põe a cor vermelha. Quando eu tava no Santander, a coisa era ruim, eu colocava a cor laranja. Faz parte, né? Certo, quando a coisa Como é eu tô no ruim, Itaú, a cor da ruim, eu vou para vermelho e roxo, entendeu? E a gente vai tá seguindo bom, tá dessa tudo forma. bem. Põe roxo, põe botão roxo. Eu só estou brincando com você, tá certo. Vamos agora para nossa próxima consideração aqui com a professora Nanda. E eu vou perguntar também para todo mundo essa do ESG, que eu acho bem legal falar um pouquinho dessa pergunta que a Nanda propôs para nós, tá? Em um mundo cada vez mais orientado por metas de ESG, olha que legal, diversidade, impacto social, como a estatística pode ser usada para transformar não só empresas, mas também políticas públicas e a vida das pessoas, né? Como nós podemos fazer essa mudança usando a simples estatística. Vamos lá, Nanda, você começa. É o que eu sempre digo, a estatística, ela acaba se tornando a ponte entre o discurso e a realidade, né? Não adianta a gente falar em diversidade sem medir a representatividade, a equidade salarial, ou até mesmo a progressão de carreira. Não adianta falar em sustentabilidade sem medir impacto ambiental real, emissão de carbono, ou até mesmo a questão da eficiência energética. A estatística, ela, de certa forma, ela acaba transformando todas as narrativas que são envolvidas, não só em ESG, mas em outros temas, em indicadores concretos, e cada vez mais esses indicadores eles estão sendo solicitados e monitorados, né? E isso dá uma legitimidade e evita que o ESG como um todo acabe virando um marketing. E mais, ele acaba colocando o ser humano no centro, porque revela questões como desigualdades, orientações de políticas públicas e ajuda a criar soluções que, de fato, acabam mudando vidas. Eu diria que a estatística ela pode ser usada dentro do ESG em alguns exemplos. Eu acho que fica até mais fácil para simplificar. Pensando no ambiental, as empresas elas usam séries temporais para acompanhar a redução de emissão de carbono, por exemplo, e identificar quais processos acabam poluindo mais. Isso, de certa forma, pode direcionar os investimentos para onde o impacto é maior. Pensando no ESG e da estatística, na diversidade, a gente tem uma série de representatividade quando se fala em raça, em gênero. A gente tem a questão de progressão de carreira que mostram que mulheres e pessoas negras estão realmente ocupando posições de liderança ou não, mas esse discurso, ele fica no papel? Não fica no papel? Como exemplificar isso? A estatística ela pode auxiliar através dos famosos KPIs que a gente sempre repete, né? Que é uma forma de você ter um monitoramento. E também pensando em políticas públicas, né? A gente tem índices estatísticos que muitas pessoas acabam chamando de econômicos, mas é estatísticos, o IDH, o mapa da fome, que acabam ajudando também os governos a direcionar os recursos para as regiões mais vulneráveis, garantindo que a ação tenha um efeito real sobre a vida das pessoas. Então, quando nós aplicamos a estatística propriamente dita, nós damos, de certa forma, uma legitimidade às ações e nós evitamos que o ESG, mais uma vez, seja visto apenas como marketing, mas nós colocamos em evidência o papel do ser humano no centro das decisões, e isso também transforma não só as empresas, mas a política e as vidas, né? Então, é muito importante, dentro do ESG,
nós utilizarmos sim a estatística. Excelente, nossa vice-presidente, tá vendo como ela fala bonito? Por isso que ela é uma VP, Felipe Duarte. Por isso que ela está lá, eleita por todos os estatísticos do Brasil. O Ângelo votou nela, eu voto nela, não é verdade? Todo mundo votando na Nanda, que é assim que tem que ser. Felipe, você tem alguma ideia como usar a estatística para ajudar ESG? Olha, eu não sou a pessoa que vai falar tão bonito quanto a Nanda Rosa, tá bom? Mas eu vou tentar arguir aqui um pouco, professora. Que quando a gente está falando do ESG, a gente está falando basicamente do meio ambiente, da sociedade, de ações governamentais, para quem desconhece um pouco a sigla do ESG. É, e elas são, a estatística, de certa forma, ela é super importante quando você começa a fazer ações populacionais. Porque no fim do dia, não existe one size fits all, não existe aquilo que você vai agradar ao todo. E você precisa começar a entender a dinâmica populacional, né? Uma quantidade significativa de pessoas. Não dá para você ir lá e perguntar um a um o que cada um acha. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Então, de alguma forma, você precisa começar a entender a dinâmica populacional, como as coisas acontecem ali. Então, ações governamentais, putz, tem de monte aqui que a gente consegue explicar e desenhar o como que isso aqui é importante que a gente tem para usar estatística. Acho que um exemplo bem legal que você ainda pode explicar depois, existe ou ainda existe, não sei, uma parceria bem legal entre a Polícia Militar e a FIA. Então ali mostrava como o governo conseguia usar até a estatística para combater a criminalidade de alguma forma, né? Então, nessa parte governamental, você tem um pedaço bem interessante aqui que dá para começar a explorar. Você tem uma parte aqui social que é muito, muito pertinente a ver isso, principalmente em um país com tamanho de desigualdade social quanto a nossa. Então, você começar a ter ações que de alguma forma mitigue ou de alguma forma faça com que parcelas da população reaja, você precisa de alguma forma mensurar aquilo, ou de alguma forma conseguir garantir que aquilo tem alguma relevância, né? Então, você foi lá e viu que 1.000 pessoas melhoraram. Isso é bom ou é ruim? Depende do tamanho da sua população, depende de efeitos combinatórios que você vai precisar ver, você vai precisar correlacionar, você vai precisar entender a causalidade de tudo isso. Então, o lado social padece de uma aplicação um pouco mais forte da estatística para que a gente consiga, de uma forma um pouco mais fidedigna, ajudar como um todo. E o meio ambiente, putz, esse aí a gente está falhando como país, como humanidade como um todo, mas, de certa forma, a gente precisa dela ali para conseguir ver o todo. Acho que o exemplo mais básico que tem aqui, que sempre solta no jornal, começa a ver a quantidade média do desmatamento da floresta amazônica. A gente vai acompanhando isso aqui para saber se está crescendo, se está diminuindo e por aí vai. E a gente observa que a gente fala a quantidade média ali, os últimos 3 meses, na média, aumentou tanto, na média diminuiu. Então, a estatística ela está embutida nessas coisas. E se vocês pararem para pensar, até no nosso dia a dia, a gente vai falando muito nessa parte mais próxima da, puta, na média é tanto, puta, mais ou menos eu faço tanto, e por aí vai. Então, quando você olha para o ESG, é, muito como pilar, os 3 grandes pilares ali, como de modo geral a gente está falando em grandes movimentações populacionais, em grandes ações que mexem no todo, e a gente não consegue ir no one-on-one, no tete-a-tete ali, sem a estatística você não consegue sair do lugar, né? Você fica inerte, você não consegue se movimentar. Então, acho que nesse viés, usando até estatística para explicar, nesse viés, eu acho que a estatística é super importante no ESG ali. Excelente. E aí, dependendo do indicador que você quer estudar, olha que incrível, pessoal. Uma simples proporção, uma simples frequência, né? A aula 1 da 1 do 1 do uma tabela, uma proporção, né? Proporção disso, proporção daquilo, proporção da nossa empresa relativamente ao Brasil e ao mundo, como é que estão as comparações. Então, assim, quando a gente fala em ESG, muita coisa a gente usa na aula 1 de estatística, né? Na aula 1 já Total. pegar grandes indicadores, Olha, né? olha que legal, né, professor? Se me permite ser aditivo, a gente está entrando aqui no ano que vem, um ano eleitoral. Acho que talvez a coisa mais básica que molda a sociedade como um todo são os seus governantes, e a gente geralmente tem as prévias, que são as pesquisas boca de urna, que é basicamente estatística, né? No final ali o jornal tenta dar uma
uma maquiada ali no como é que é a faixa ali de aceitação do modelo, mas no fundo É, tenta falar, olha, para mais ou para menos, tantos por cento. Então, exato, aquilo ali acaba moldando a sociedade, como escolhe seus governantes e por aí vai, né? Então, exatamente, é, exatamente. tem um lado importante aqui. Nossa, o Felipe falou uma coisa muito importante que eu uso muito na FEA, na aula de doutorado. Eu evito falar em política lá, tá? Eu evito falar em amostragem, eu evito, mas não tem como. Os alunos põem a gente contra as cordas. Ano eleitoral, põe contra as cordas. E olha como informação é poder, pessoal. Olha que eu vou dizer uma coisa aqui que grave e importante. Informação é poder. Aí fica, tá certo, o que tá certo, o que tá errado. E não vamos entrar em debate político, tá? Ele fez um pontinho e eu só vou trazer que informação é poder e parou. Nós não vamos abrir aqui para debater isso, porque isso levaria um semestre para falar. Mas qualquer um, Datafolha, Ibope, não importa, qualquer instituto brasileiro, quando faz qualquer pesquisa, tem que registrar, tá? Você tem que registrar a pesquisa, registra. E se vocês pegarem qualquer pesquisa registrada, lá está escrito o seguinte, que a margem de erro foi feita considerando uma amostra aleatória simples. O que é isso, aleatória simples? Eu ponho todo mundo dentro de um pacotinho e sorteio. Sorteei quem? Quem vai ganhar R$1 milhão no bônus do Itaú? Felipe Duarte. Isso foi marmelada, né? A amostra aleatória. Enfim, sorteei a Nanda, sorteei, então, todo mundo sorteia. Isso é aleatória simples. Mas a gente sabe que na pesquisa eleitoral não é assim, e não pode ser assim. Tem que ser estratificado, não tem que ser? Um pouquinho de pessoa de São Paulo, do Rio, de Minas, dentro de cada estado, um pouquinho de homem, um pouquinho de mulher. Não é um pouquinho que eu quero, é na proporção. Se São Paulo tiver, por exemplo, eu não sei qual é a proporção, mas se tiver, por exemplo, 60% mulher e 40% homem, na amostra tem que ter a proporção. Por isso que a proporção é importante, não é? Proporção de renda, proporção de sexo, proporção de idade, e vai. Então, tem que fazer a amostragem estratificada e vou a campo trazendo a proporção. Tudo bem, tudo bem. E a fórmula para você calcular uma amostragem estratificada é extremamente complexa. E a margem de erro também é difícil de calcular, mas dá para calcular. Não é porque é difícil que a gente não calcula. E lá está escrito que aquela margem de erro que o Bonner fala assim, Jornal Nacional, esta pesquisa foi feita com uma margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, vem da fórmula, em geral, da aleatória simples. Portanto, de verdade, a margem de erro não é aquela, é muito maior que aquela. E aí, informação é poder. Se você entende estatística e já estudou um pouco de amostragem, você pode questionar, entender, recalcular e sair do outro lado. Tá certo, pessoal? E pode perguntar para o chat GPT, para todos eles, que eles ainda não estão bom, não, nas fórmulas avançadas da amostragem. Então, assim, informação ele é poder. E aí, nas pesquisas, é complicado, porque você pode falar mal do estatístico, que aí fica falando, o estatístico fala assim, quanto você quer que dê? Não é isso, quanto você quer que dê. Porque, da mesma forma que você pode ter um profissional não tão ético, você pode ter um estatístico também que não é ético. E aí ele vai inverter as proporções. Põe mais homem, ou mais mulher, ou mais jovem, ou não, e o resultado dá completamente desbalanceado, não é isso? Então, por isso que você respeitando, sabendo dos perigos, você pega o banco de dados e você sai do outro lado. É que eu não aguentei. Quando ele falou de política, eu já comecei a ficar preocupada. Preciso alertar o pessoal desta live. Pelo menos estas 31 pessoas vão saber que tem que pegar lá a pesquisa e ler o que é que está combinado e está sendo feito. Show! Felipe de Professora, Paula, oi. posso só complementar com algo que às vezes as pessoas não Só sabem? não vamos entrar em debate. Não vou entrar em debate. Toda pesquisa, independente do cunho, ela é validada quando existe uma suspeita de fraude pelo Conselho Regional de Estatística. Então, geralmente, quando acontece algum tipo de pesquisa, não estou falando só de eleitoral, e é feita uma denúncia, nós somos obrigados a pedir todo o plano amostral, e lá tem todos os detalhes de tudo que foi feito até o resultado final. Então, se não tiver de acordo com o que a estatística propriamente diz, a pesquisa ela é tirada do ar e cancelada, tá? Tá vendo, pessoal? A Nanda disse novamente.
Mas o ponto é esse, eles registram, então a gente não pode reclamar, porque o que eles falaram que eles estão fazendo. E aí fica, será que está certo? Será que não está certo? Bom, anyway, não vamos entrar em debate sobre isso. Felipe de Paula, me conta um pouquinho, você acha importante usar alguma estatística para estudar ESG? Bom, desafio agora você me colocar para falar de estatística de ESG depois da Nanda Rosa e do Felipe Duarte ter dado a aula deles aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vou usar minha ginga carioca aqui para tentar sair do outro lado. Primeira coisa que eu acho que é importante aqui, e eu acho que reforçar, inclusive, um pouco do que eu falei anteriormente, é que quando a gente domina, de fato, o conhecimento estatístico, você consegue, lidar com o poder da informação, né, e da desinformação também, né. Então, o que a gente está conversando aqui é a capacidade de se gerar desinformação e conduzir, cara, opiniões diversas que sejam, usando a estatística para um lado que a gente sabe que não é bacana. Por outro lado, como a gente está falando de ESG, estamos falando aqui toda a questão ambiental, etc., né, são, de fato, indicadores aqui gigantescos, né, e como disse o próprio Duarte, é uma pena que a gente não tem o controle que a gente deveria ter sobre esse tema de preservação ambiental e etc., mas, a gente vê que avanços hoje em tecnologia, de ajuda a monitoramento, né, de desmatamento, todo esse processo de captura de informação, hoje dando uma escala muito maior do que a gente tinha no passado, nos proporciona aqui a fazer, de fato, processos certificados e que te levam a garantir uma boa prática de ESG, né. Eu acho que a estatística por si só aqui já garantiria isso, mas eu acho que o avanço tecnológico aqui, me arrisco a dizer sobre isso, né, não sou um doutor sobre isso, mas o avanço tecnológico ajuda bastante a dar escala nesse processo aqui de ESG, dado dado o que a gente vê no mercado, né, enfim, na realidade que a gente tem. Excelente, Felipe, excelente. Felipe Duarte, chegou uma pergunta anônima aqui, eu vou jogar para você, tá? Uma pergunta anônima, mas muito boa, não é porque é anônima que não é boa, é muito boa, e não tem nada a ver com eleição. Felipe, seguinte, falaram no plural, mas vai ser para você, tá? Vocês Tá acham que o ótimo. engajamento para aplicações da estatística nas análises voltadas à tomada de decisão deve vir da gestão ou do time que deveria conduzir a gestão a esse olhar, principalmente nos modelos de gestão tradicional? Muito bom. Quem vai engajar, a gestão ou o time? Eu acho que todo mundo aqui, acho que todo mundo tem um papel um pouco disso aqui. Sim. O que acontece hoje? Como é que eu deparo muito ainda com isso pelo banco, né? Você imagina que o Itaú é um banco centenário, fez 100 anos ano passado, ele bate recorde após recorde de receita, de lucro, né, cada trimestre. E aí você vai chegar para um diretor do banco e vai querer falar para ele que, puta, vamos tentar fazer de uma outra forma, por aí vai. É comum você encontrar uma reação do tipo, mas peraí, cara, eu já estou fazendo isso aqui há alguns anos, eu estou batendo recorde de lucro, você vem me dizer que isso aqui que eu estou fazendo está errado? É, e aí a gente sempre joga a culpa na intuição, que o cara está tomando decisão na base da intuição. Eu prefiro tentar ser um pouco empático e acreditar que, na verdade, ele está há alguns anos trabalhando com aquilo, e na prática ele está fazendo uma estatística na cabeça dele, e na média, sabe que ele fez aquilo, deu certo. É, a grande questão é que, ao deixar de olhar para os dados, ou deixar de considerar outras hipóteses, né, e colocar inclusive a sua em xeque ali e tudo mais, você pode perder tendências de mudanças que, quando você olha, você deixou a Kodak pelo caminho, você deixou a Blockbusters pelo caminho e por aí vai. É, acho que quando a gente olha para a história empresarial, grandes acontecimentos surgiram que deixaram grandes empresas
no limbo, certo? Tá aí, todo mundo que está aqui conectado, eu tenho certeza que nenhum de vocês tem um Nokia no bolso mais. Então, para quem é jovem, Nokia é uma marca de celular antiga, tá? Então, assim, é importante que a alta gestão tenha a sensibilidade de que resultados passados não implicam em resultados futuros e que, de alguma forma, você precisa começar a compreender a mudança da dinâmica e entender como que aquilo ali acontece. Então, o que geralmente eu uso com esse tipo de postura é uma postura tipo, não é que o que você está falando está errado, talvez tenhamos uma forma um pouco mais ótima, ou uma otimalidade, ou uma forma um pouco mais otimizada de fazer isso que a gente está fazendo por aqui. E sempre tende a vir uma aceitação um pouco melhor, ou pelo menos no primeiro momento atendendo com uma certa descrença, mas à medida que você vai mostrando resultados, as coisas começam a acontecer. Então, eu acho que essa autogestão precisa sim ter esse engajamento e por aí vai. Por outro lado, assim, cara, tem muita gente que já está ali há alguns anos e tudo mais, e, putz, você não vai conseguir. Você imagina um analista aqui, você não vai conseguir mudar a cabeça do diretor ali em cima. Mas, cara, você está aqui embaixo, você consegue fazer o seu trabalho de uma forma um pouco mais, estatisticamente falando, com um pouco mais de cautela e por aí vai. E ao levar essa informação para ele, acho que no limite, você deveria falar, cara, olha, a gente está fazendo aqui, se você observar, ele tem um bom embasamento. Eu acredito que esse resultado vai dar certo por causa de A, B e C. A gente calculou as probabilidades, viu aqui tudo certinho. Então, cara, podemos ir para isso aqui com uma certa segurança de que isso aqui reflete a realidade. No primeiro momento, pode ser que essas pessoas não entendam muito bem o que está acontecendo ali, tendem a entender, tipo, cara, para que isso, beleza? Mas aos poucos a gente vai fazendo ali a educação do todo. Então, no fim do dia, eu não sei quem fez essa pergunta, mas é bem comum você encontrar essa dificuldade de empurrar esse assunto para cima. Então, uma abordagem um pouco mais proativa pode favorecer. E eu entendo, pelo menos a minha experiência mostra que ao tempo, à medida que as pessoas vão aceitando aquilo ali vai mudando e acaba indo no boca a boca, tá? Então, um diretor vê com o outro e fala, puta, olha, comecei a fazer aquilo lá, que negócio deu certo, vou usar aí, e por aí vai. Bem parecido com que o GenAI surgiu bem rápido do boca a boca e deu certo, né? Então, acho que esse é um caminho. Então, cara, acho que tem que vir dos dois caminhos. Não deixaria de tentar fazer porque eu sou um analista ou porque eu sou um executivo. E todo mundo tem um papel importante aqui no meio da história. Não sei se eu mais expliquei ou confundi, mas, enfim, Não, a pessoa que perguntou, qualquer coisa, manda perguntar aí de novo. não, super, super explicou. Agora, deixa eu ver a próxima pergunta aqui, que foi feita aqui pelo nosso Gabriel de Melo Alcântara. Boa noite, pessoal. Perdão se a pergunta fugir um pouco do tema, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês. Como enxergam a aplicação da estatística no dia a dia de um profissional de engenharia de dados e como poder usar ao nosso favor? Nossa, espero que você seja um engenheiro de dados do Labdata, tá? Será que você é? Depois você me conta. É fundamental o engenheiro de dados entender estatística, modelagem. Por quê? O engenheiro de dados, ele captura e armazena os dados. Então, quando ele sabe para que vai usar, ele sabe como é que vai construir o modelo, é muito melhor. Então, porque ele cria as variáveis, ele cria o banco de dados, então ele vai saber por quê. E vai saber brigar com o estatístico. O mais legal, em geral, do engenheiro de dados é brigar com o estatístico. Então, tem estatístico que fala, que ele quer tudo, não, quero a base toda, quero... mas não, você não vai ter a base toda. Imagina se no Itaú todo mundo tinha uma ideia brilhante querer baixar, não. Basta fazer uma amostra representativa, basta você fazer já um pré-processamento, um sistema de seleção de variáveis, você não vai derrubar, né? E se você entende que o estatístico está forçando um pouco a amizade, não precisava, você derruba o processo dele, né? Você simplesmente derruba. Então, o engenheiro tem que saber modelagem, ele tem que saber estatística, ele tem que saber os porquês. E também uma forma de validação da base dele. Será que a base tem problema? Então, lá na aula 1, você consegue saber se tem problema ou não tem. Você pode, já sabendo o que o diretor vai fazer lá na frente, roda um pré-modelo, antes até do pessoal da modelagem, né? Se a empresa for pequena, e você já sai na frente, tá? Então, eu acho que se você é um engenheiro de dados e que entende de estatística e de modelagem, você sai na frente. E a última pergunta de hoje... Professora, Oi, posso ser aditivo nessa resposta? Que talvez, lógico, acho por favor. que
Acho que o Gabriel vai estar num viés de, cara, eu sou engenheiro, para que eu uso isso aqui, né? Eu quero trazer um caso prático que a gente está tendo no banco hoje. Existe um produto da AWS chamado GDQ, que chama Glue Data Quality. E basicamente você salva a informação, mas precisa garantir que você tem qualidade ali, né? E aí, você imagina que para você ver se tem qualidade da sua informação, então imagina que, sei lá, extrato de conta corrente. Todo dia eu desço a tabela do extrato de conta corrente lá da produção para dentro da camada informacional, que é onde as pessoas fazem modelos, testes, estudos e por aí vai. Como é que eu garanto que aquilo tem qualidade? Existe o GDQ. Mas para fazer isso, gente, vocês têm que entrar lá e catalogar equação por equação. Hoje, eu sou uma das minhas funções lá, sou responsável pela disciplina de dados em cartões, conta corrente e meios de pagamento. Então, cara, talvez sejam as maiores bases do banco, né? Pix, cartão de crédito, extrato de conta corrente. É, nós estamos falando hoje de mais ou menos, comigo, ele está umas 3.000 bases. Não dá para eu entrar, o meu engenheiro de dados, e cadastrar regras de qualidade para cada uma das 3.000 bases, para cada uma das colunas dessas 3.000 bases. Então, no desafio que eu passei para os meus engenheiros de dados, a gente acabou construindo um sistema de data quality lá, que a gente denominou de Darwin, que basicamente o que ele faz é uma análise histórica da informação e com base na estatística, você consegue prever se a informação que está chegando está fora daquele range esperado. E aí é até legal que a gente consiga depois começar a sofisticar e começou a ver, por exemplo, que tem muito pagamento no quinto dia útil do mês. Então, a questão de pagamento, ela é cíclica. Começo do mês tem muito pagamento, final do mês está geral quebrado, não tem ninguém pagando nada, está todo mundo empurrando para o mês seguinte. Então, cara, a base de pagamento, ou de extrato, de fatura, ela tende a ir crescendo, depois ela diminui e por aí vai. A quantidade de linhas, vamos pegar o mais básico de uma tabela, a quantidade média de linha, ela flutua de acordo com o momento que você está do mês. Se entender essa distribuição estatística da informação ao longo do mês, faz com que eu consiga fazer um algoritmo de qualidade da informação melhor. Então, você observa que, assim, se o meu engenheiro de dados lá não soubesse estatística, ele já tinha capotado no meu pedido, porque para ele calcular tudo isso de forma automática, ele precisava de ter o dado histórico e ir fazendo para garantir a qualidade do artefato que ele toma conta, que é o dado, certo? Porque o meu estatístico para frente, gente, aí o estatístico eu digo o time do de Paulo aqui com a análise de indicadores, painel, DataVis e tudo mais, ou um time de ciência de dados com o Danilo Chin, que trabalha aqui com a gente também, cara, ele tá cuidado, ele tá preocupado daqui para frente. Ele tem a confiança de que o engenheiro de dados garantiu a qualidade da informação dele, que aquele está muito bem segurado e tudo mais. Então, acho que aqui, Gabriel, um caminho, acho que talvez mais fácil conseguir tangibilizar para você é o como você cuida da própria qualidade do seu artefato, né? Daquilo que você está se propondo a armazenar e fazer. Não sei se eu expliquei, Gabriel, mas qualquer coisa manda outra pergunta aí. Excelente, né? O engenheiro já vai projetar, modelar, ver onde dá problema. Não é que eu queira ser chata, viu, Felipe? Mas no começo desse mês, lá pelo quinto dia útil, eu tinha que fazer um monte de pagamentos. Um monte. Mas o banco caiu, tipo assim, 8 da noite, quando a gente chega para pagar, o banco está fazendo manutenção, aquelas mensagenzinhas. Bom, ainda bem que eu tenho conta também no Itaú, né? Falei, já que não vai, o Itaú vai. Aí você É entra, isso aí. porque o pessoal faz modelo, porque o pessoal vai verificar aonde tem maior utilização e menor utilização. E fica a dica, quem não é do Itaú, não faz manutenção no quinto dia útil, porque não dá bom, não dá bom, não dá bom. E agora, a última pergunta para o professor Ângelo. O Fábio Damasceno perguntou uma coisa muito legal. Ele é formado em administração, ele é um analista de logística, muito bom, ele faz controle de estoque e quer melhorar os conhecimentos em estatística. Ufa, ainda bem, hein? E migrar para a área de análise de dados. Eu nem sei se o correto é falar migrar, né? Porque é um skill. Todos os profissionais de todas as áreas têm que saber estatística, tá? Eu nem acho que é migrar, é trazer o dado para você, é trazer o modelo para a sua vida, ok? Bom, ou utilizar os conhecimentos da área para potencializar o meu desempenho. Aí sim, bater meta, ter bônus, né? Show! Aí ele pergunta, professor Ângelo, quais dicas e conselhos sobre cursos e livros você poderia indicar? Olha, muito bom. Não tinha planejado fazer a propaganda, mas dado que o Fábio perguntou, a gente vai começar um curso, uma nova turma de estatística aplicada aqui no LabData,
dia 15 de setembro, falta 2 semanas, dá tempo ainda, né? É legal que lá a gente fala muito sobre aplicações de estatística em várias áreas, várias indústrias, segmentos, ADM, logística, né? É uma coisa que sempre tem nas nossas turmas alguém que é responsável ali pelo controle de operações logísticas ou então otimização de custos, né? Identificar onde que tem gargalos na logística, precisa melhorar, garantir satisfação do cliente, ajudar na tomada de decisão, né? Então, coisas bem de negócio que precisam desse respaldo de dados, né? Então, a gente ensina tanto a parte teórica, conceitual, quanto os cases, a aplicação, a gente usa o Python, né, para poder resolver problemas reais. Então, essa não poderia deixar de ser a primeira dica, tá? O nosso curso aí de estatística aplicada, e óbvio, tem, sei lá, livros, né? Tem uma editora que é bastante legal, bem acessível aí para quem está começando na área, que é a O'Reilly. Nem sei se assim pronuncia, vou mandar aqui no chat, O'Reilly. Eles têm vários livros, inicialmente era em inglês, mas agora vários deles são traduzidos já para o português. Alguns acabam sendo traduzidos pela Novatec, uma outra editora aqui nacional, mandei aqui no chat também. Se você procurar dados, estatística, ciência, análise de dados, Python, né, esses termos-chave dessas duas editoras, vai ter muito livro numa linguagem relativamente acessível, né, para pessoas iniciantes. Óbvio, tem alguns que são mais avançados, né, mas tem bastante coisa bacana, também preço acessível, geralmente. Então, é bem legal aí o trabalho dessas duas editoras. Mas volto a falar do LabData, a gente aqui, né, ajuda a conduzir esse processo aí nos nossos cursos de estatística. Excelente. Chegamos ao fim, que pena, mas eu fiquei bem animada, estou contente por essa noite. Valorizamos um pouco a estatística, valorizamos os fundamentos, porque se não valorizar, não tiver fundamento, eu fico preocupada, muita empresa pode ter problema, hospital pode parar, enfim, não dá para você ficar confiando tudo na IA, porque nem sempre apertar botão da IA é a melhor solução. Quero agradecer a todos vocês. O Felipe, como é que a gente fala, Nanda, né? Em geral, quem mexe com modelagem, quem começa a estudar bastante estatística, ele muda um pouco de padrão, fica aproximadamente normal, né? Então, como vocês perceberam, aqui nós todos somos aproximadamente normal. Quem não entendeu tem que estudar um pouquinho mais de estatística para entender o que eu estou falando. Obrigada, Duarte. Obrigada, Felipe de Paula. Obrigada, Super Nanda. Obrigada, professor Ângelo. Obrigada, Gi. Obrigada a todo o time Labdata, pessoal. Boa Eu que sorte. agradeço, pessoal. Obrigado. Boa noite a Agradeço, todos. Obrigada, professora. pessoal. Boa noite. Até Tchau, mais. pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.